Bem-vindo ao estudo do Salmo de número 58. Salmo 58, Davi pede o castigo de juízes injustos. Vamos ao texto bíblico. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente, tampam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, a presa desses leões. Despedaçam como a água que escorre, quando empurrarem o arco, caiam sem força suas flechas. Sejam como as lesmas que se derrete pelo caminho, como o feto abortado, não vejam ele o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então o homem comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. O Salmo 58 é intitulado como uma composição de Davi. Tanto o título como o conteúdo concordam em fixar o tempo de sua composição e a ocasião como sendo os mesmos dos dois salmos anteriores, ou seja, os Salmos 56 e 57. Um teólogo, Knapp, alemão do final do século XVIII, de fato ele se refere à época de Absalão. Já o outro teólogo, De Wet, alemão também do século XIX, ele supõe que foi composto na época do cativeiro babilônico. Mas não há razão para fugir da suposição de que o título esteja correto. Não há nada no Salmo inconsistente com a suposição de que foi composto por Davi e no tempo das perseguições sobre Saul. Sobre o significado da expressão do título para o músico-chefe, nós devemos observar, conforme já falamos, a introdução do Salmo de número 4. E sobre a frase Altachete, nós podemos ver também a introdução do Salmo aqui de 57, que explicou muito bem na palavra de Mictão. E devemos também olhar a introdução do Salmo 16. O Salmo ele consiste de 3 pontos. Do versículo 1 ao 5, e ele faz uma descrição dos inimigos do salmista, sugerindo uma descrição geral do caráter dos ímpios. O salmista, por meio de uma pergunta enfática, ele afirma explicitamente que aquele a quem ele se referiu eram ímpios e falsos. E isso o leva a uma reflexão geral sobre o caráter das pessoas iníquas. Primeiro, como alienadas desde o útero, também como se extraviando assim que nascem, e também semelhante à serpente injetando veneno mortal, e completando como surdas a todos os apelos da consciência, virtudes e religião, como uma víbora que não escuta a voz do encantador. A segunda parte vai do versículo 6 ao 9. Ela é uma oração para que Deus agisse e tratasse com eles como mereciam. E esta oração ela é expressa em diferentes ilustrações. Primeira ilustração, no versículo 6, ele comparando com leões e orando para que os seus dentes fossem quebrados. E ele, no versículo 7, ele comparando-os com a água e orando para que desapareçam, à medida que as águas fluam. E o versículo 8, comparando-os com uma lesma e orando para que eles possam ser dissolvidos e passem como parece acontecer com as lesmas. E aqui no versículo 8, ele comparando-os com o aborto de uma mulher. E no versículo 9, comparando-os com a panela que é feita para sentir o calor das brasas do fogo e feita para ferver rapidamente, orando para que Deus os levasse antes mesmo que isso pudesse ser feito. E a terceira parte vem aqui do versículo 10 e 11, que fala da exultação dos judeus em tal situação. No versículo 10 especificamente, eles se alegrariam com a libertação. E no versículo 11, eles viriam que Deus é um Deus justo, que ele não é amigo da maldade, mas que considera a causa da verdade, que existe de fato um governo moral justo no mundo.
que existe um Deus que é juiz na terra. Bom, terminamos aqui o Salmo de número 58 e até o próximo Salmo, que é o número 59. Deus abençoe a todos.